Olá, minha gente, muito boa noite, muito boa noite. Começamos aqui a nossa reunião desta noite e hoje nós temos aí um tema muito interessante com o nosso irmão Robson Maranhão. Vai trazer uma reflexão em torno da coletânea de preces, que é o último capítulo, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos então aqui a nossa leitura, vamos recorrer aqui à obra de Chico Xavier, Psicografia de Chico, a obra Conduta Espírita, que é uma psicografia em conjunto de Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje a lição é a lição de número 32, Perante a Natureza. De alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quando possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em sabedoria de Deus e se torna visível. Bem, meus amigos, então é nesse clima que nós convidamos todos vocês a, juntamente conosco, fecharem os seus olhos, serenarem os pensamentos e os corações. Vamos juntos pensar em Jesus, esse amigo incondicional que tem guiado e protegido as nossas vidas. Vamos pedir ao Mestre amado que as equipes de Maria de Nazaré, nesta noite, possam envolver a todos nós que estamos em tratamento espiritual. Que possamos receber a visita das caravanas incansáveis da Mãe Santíssima. Que possamos sentir as vibrações do Lar Assistencial Maria de Nazaré, o Lamana, essa casa espírita que tem nos abrigado e que traz aos nossos corações o acalento, a paz que nós todos necessitamos para o desenvolvimento das nossas atividades na presente encarnação. Pedimos, Senhor Jesus, que o nosso palestrante traga aos nossos corações reflexões profundas que toquem a nossa alma e tragam também alegria, felicidade, bom ânimo e esperança. E assim, em Teu nome, pedimos para iniciar a nossa reunião da noite, dando graças a Deus. Robson, meu irmão, boa noite, seja muito bem-vindo, é uma grata alegria recebê-lo aqui conosco nessa noite para falar desse tema tão interessante. A oportunidade é ímpar, né? É com muita alegria que eu recebo o convite e é com muita alegria que aqui estou. Vamos lá. Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. É como eu disse para o Alex, é com muita alegria que aqui estou. Fico muito feliz quando sou convidado para falar um pouquinho das leis divinas trazida pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, através da codificação kardeciana. É bom lembrar que Kardec foi o codificador da doutrina espírita, essa ciência, essa religião que nos traz tanta informação de acalento aos nossos corações e de progresso. Eu quero dar boa noite a todos, em especial, é lógico, sejam todos bem-vindos ao Lamana, né? Online, mas eu quero me dirigir a quem está em tratamento espiritual. Aqueles que buscam a nossa casa por estarem angustiados, preocupados com os familiares, com problemas familiares, conjugais, com pensamentos suicidas, desemprego, ansiedade, depressão. Não se envergonhem da enfermidade momentânea que os assolam. Isso faz parte das vicissitudes da vida, mas graças a Deus temos a doutrina espírita, temos os bons espíritos para nos socorrer, não só no plano físico, a nível de saúde, mas também no plano espiritual. Porque nós temos uma pandemia neste planeta chamada obsessão. E quando estamos fracos, muitas vezes os espíritos
inferiores, por um motivo ou por outro, por erros nossos de vida passada, se aproximam, fortalecendo nossas fraquezas, se assim eu posso dizer. Mas estamos aqui hoje para atendê-los, como disse o Alex, para trazer aos corações de vocês uma reflexão positiva, dar-lhes bom ânimo através das palavras do Evangelho e da doutrina espírita. Então, você que está em tratamento espiritual, eu tenho que adverti-los de que a maior parte do tratamento, a solução dos nossos problemas está em nós. Nós somos a parte importante. A doutrina espírita não faz milagres se nós não levantarmos as nossas mãos para pedir ajuda a Deus. E confiantes em Deus, renovando a nossa fé a cada dia, buscando o melhor, eles vão nos atender. Pedi e obtereis, do fundo do coração. Né? Então nós estamos em outra pandemia, que é do coronavírus, e que tem deixado muita gente ansiosa, depressiva, problemas financeiros. Um lado diz que é bom ficar em casa, se cuidar. O outro, sou mais otimista, o tratamento precoce, antes da vacina. Nesses dois extremos, se assim a gente pode falar, a gente pede prudência, no sentido de que você deve amar ao próximo como a si mesmo. Então, se tiver que sair, álcool na mão, máscara, 1 ou 2 ou 3, dependendo do tempo que você vai passar na rua, para que você troque de 4 em 4 horas. Vai fazer compras? Ao retornar, um banho, limpeza de todo o material que você comprou, não só para proteger a sua família, mas a proteger o seu próximo, que por motivo tiver que se relacionar nesse momento de pandemia. Vamos ser prudentes, como a doutrina espírita nos pede, respeitar as autoridades, as instituições, para que a gente possa sair desta pandemia. Porém, os espíritos nos dizem que toda enfermidade desse porte, a causa está nas vibrações que nós emitimos, os pensamentos negativos, do mal que ainda existe dentro de nós. Então a gente baixa a frequência de tal forma que proliferam-se vírus, e nós estamos aqui tentando fazer com que o nosso pensamento suba, para que a gente possa curar todas essas mazelas que assolam o nosso corpo físico. A gente sabe que no nosso país nós não temos uma educação oriental de prevenir-se com atitudes, com hábitos de higiene. Nós somos rebeldes, né? E muitas vezes extrapolamos no nosso comportamento, até nas nossas palavras, e aí já não nos ajudamos tanto. Então a gente tem que criar novos hábitos. Todo problema que aparece na nossa vida é para que a gente mude de pensamento, para que a gente mude de hábitos, tornando-os espíritos mais disciplinados. Porque, na verdade, eu sempre falo isso nas minhas exposições, que nós devemos cuidar do corpo, sim, como se ele fosse viver eternamente. Mas do espírito, nós temos que cuidar dele como se nós fôssemos desencarnar amanhã. Então vocês percebem que as duas partes são importantes. Se a gente vibra positivamente, a gente pode tornar nosso corpo são. Os gregos já diziam isso, né? Mente sã, corpo são. Ou seja, espírito são, corpo são. E é uma relação intensamente forte, onde o espírito se liga à matéria, molécula a molécula, através do corpo espiritual, que Paulo diz na Bíblia, há corpo espiritual e há corpo físico. Então, essa ligação, nós temos o perispírito, né? E o fluido, e o laço fluídico que nos une molécula a molécula ao nosso corpo. Isso faz parte da nossa palestra. Vou pegar minha colinha aqui, né? Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28 do Evangelho, que é muito bom estudá-los. As sugestões dos espíritos, através das preces, tem tanto conhecimento que a gente pode aprender. E esse capítulo começa com a seguinte observação: que os espíritos não ditam fórmulas prontas, eles sugerem
para um melhor entendimento. E é tão importante que ele começa o capítulo, após a sua introdução, com o Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos e, consequentemente, a cada um de nós, e que a gente vem reproduzindo muitas vezes maquinalmente. Mas, na verdade, lá está a explicação de cada parte do Pai Nosso, e que a gente pode fazer no fundo do coração em prol de alguém que está enfermo, para a harmonia da casa, né? Então, o Pai Nosso, bem dirigido, com a intenção nobre, ele tem a força de levar a quem você deseja o bem, uma força profunda e assistência dos bons espíritos. Mas nós vamos falar hoje da prece feita a alguém que acaba de desencarnar. Né? A prece é uma força fluídica, magnética, poderosa no tratamento espiritual, construindo assim os nossos hábitos. A prece, ela é uma evocação a Deus, a Jesus, a Maria, aos espíritos, não importa, porque se você se dirige a um determinado espírito, todos os demais espíritos superiores até chegar até Deus estão ouvindo. E se ela é feita do coração, que isso é mais importante, aí sim, aí existe uma conexão imediata. Eu lembro muito bem no livro Nosso Lar, André Luiz, após um tempo no plano espiritual, após a sua perturbação, estudou, trabalhou e teve a oportunidade de vir à Terra, e ele estava com uma problemática, e ele resolveu fazer uma prece, pedir ajuda para a veneranda, ministra. Ele não sabe quanto tempo durou a prece dele, mas foi tão rápido a presença da veneranda ao tocar ao seu ombro. Então, para você ver como é imediato a nossa súplica e a resposta divina, por mais que a gente não perceba. Isso é fé. Né? Então, a prece é fundamental. Faz uma ligação com o plano espiritual, com os bons espíritos, nos tornando harmoniosos, atraindo os bons espíritos para perto da gente. Né? Então, para a gente entrar verdadeiramente na prece, para quem acaba de desencarnar, é importante tecer o que comenta na segunda parte do livro Céu e Inferno, que tem como título O Passamento, ou seja, o momento de desencarne, quando o indivíduo, após a morte do corpo físico, o espírito vai se desprender deste corpo para adentrar o plano espiritual. E aí, gente? Como é esse passamento? Será que é igual para todos nós? Será que todos nós temos facilidade desse desprendimento do corpo físico para adentrar o plano espiritual? O que acontece logo após a gente se desprender do corpo físico? E lá no livro Céu e Inferno, os espíritos vão nos dizer que varia de pessoa para pessoa, de tal forma que não tem limites à variedade de formas de desencarne e do passamento do espírito encarnado para o plano espiritual na hora da morte, né? Do corpo físico. Então ele vai nos relatar uma série de fatores que contribuem para um bom passamento e contribuem para um não tão bom passamento. A princípio, a conduta moral do espírito durante esta existência é de suma importância para esse passamento. Ele vai nos dizer que quem se prende muito à matéria, o homem, a mulher, de muita sensualidade, que valoriza muito o corpo, esquecendo do espírito, que é apegado à matéria, à riqueza, à posição social, que é apegado às posses, de forma que, se perder de 100 uma unidade do seu poder ou da sua riqueza, fica desesperado, que cultiva no corpo o instrumento para que as portas se abram independente da forma. Esses espíritos que não pensam na vida futura, não acreditam nela e não estudam e não se preocupam com essa vida futura prometida pelo Cristo, ele vai estar com o seu laço fluídico
muito, muito preso, muito forte ao corpo físico, porque nós somos ligados molécula a molécula, através desse laço fluídico, ao nosso corpo espiritual e como espírito. Então, na hora do desencarne, a dificuldade que esse espírito vai ter de se desprender vai ser muito forte. Vai ser uma problemática. E eles dão exemplo que o espírito que muitas vezes vai desencarnar e entra em convulsão é que o espírito está se debatendo ou para permanecer no corpo ou para se livrar do corpo. E a dificuldade é muito grande. Mas não basta só acreditar na vida futura para que tenha uma passagem mais suave. Nós temos que, além de acreditar na vida futura, aí eu volto a falar, eu vou cuidar do meu corpo físico, sim. Como se eu fosse viver eternamente, sim. Mas eu vou cuidar do meu espírito como se eu fosse desencarnar amanhã. É o mais importante. Porque agora chegou o momento de nós nos resgatarmos da matéria. Nós nos desprendermos da matéria para ver a luz verdadeira no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Esse processo de desencarne, todos nós sofremos, né? Independente de religião, independente de não acreditar em Deus ou acreditar, é um momento de sofrimento. E muitas vezes as pessoas entram em desespero de tal forma que fica chamando o espírito que está nesse processo de desligamento para voltar. Choram egoisticamente porque não tem a crença na vida futura, não sabe do processo de reencarnação e o quanto isso o prejudica. O sentimento é muito forte de sofrimento em todos nós. Mas nós, espíritas, sabemos que esse momento para o espírito é tão importante, principalmente se nós adquirirmos esse conhecimento de hoje, de que a prece para o nosso irmão em processo de desencarne é de suma importância. Porque a prece, saída do coração, para quem a gente ama de verdade, e quer que ele se liberte do corpo físico para retornar à pátria espiritual com mais leveza, faz com que o nosso desejo de amor, sem egoísmo, envolva o nosso irmão, a nossa irmã nesse processo e faz com que facilite o desprendimento. Olha só como é importante a prece de coração com o conhecimento e o desejo sincero de que ele já cumpriu a etapa dele, ele já cumpriu a pena, e não existe presidiário que, ao cumprir a pena, queira permanecer no presídio, na cadeia. Ele quer se libertar, e nós temos que compreender que quando o irmão retorna ao plano espiritual, é porque Deus chamou, né? Com exceção do suicida, né? Porque Deus chamou. Está na hora, meu filho, você já pagou, volta. Você pode voltar. Né? Então nós temos que ajudar, independente quem seja também. Porque nós podemos fazer nossas preces por todos os nossos irmãos que desencarnaram hoje, pedindo a Deus a misericórdia, o acolhimento dos bons espíritos. E isso é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. A existência, ela é passageira, não a vida. A vida, ela é eterna. A existência é passageira, 60, 70, 80 anos. E a vida é eterna. Então nós temos que nos preocupar e ter a certeza que a nossa prece não é em vão. Ela tem um poder sobre o nosso ente querido que desencarnou, aos espíritos que desencarnaram naquele momento, que é como se nós dessemos um remédio para dor de cabeça e em 10 minutos essa dor de cabeça passa. Mas tem um outro fator de suma importância que acontece nesse momento, que é a perturbação. Então, todo espírito que desencarna tem um período de perturbação. Pode durar um dia, pode durar horas, pode durar uma semana, um mês, vários anos. Vai depender de como ele pautou a sua existência. O que ele alimentou o seu coração. Quanto ele cultivou o perdão, a compreensão, a resignação diante dos sofrimentos.
quanto ele acreditou nessa vida futura, que ele pediu sempre a Maria, Mãe Santíssima, que lhe desse força para que ele pudesse se entender, entender as coisas e se reformar interiormente a cada dia, se tornando um filho melhor. Então, esse período de perturbação é um período natural. Todos nós vamos passar por isso. É como se nós estivéssemos acordando e a nossa mente, nossa visão ainda está turva, o sono, o corpo ainda está pesado de sono, e a gente vai se recuperando aos poucos, tal, até que a gente acorda. E no plano espiritual é assim. Mas dependendo da nossa conduta aqui na existência, repito, ela vai demorar, às vezes, algumas horas. Nessas algumas horas, os espíritos, às vezes, até acompanham o seu funeral, agradecendo a Deus pelo corpo físico que Deus o emprestou para que ele pudesse evoluir. É um empréstimo. Vai ter aqueles que vão precisar de um sono moderador, vai ter aqueles que alimentou, que iam dormir eternamente até o juízo final, perdão, eternamente não, até o juízo final. Alimentou tanto isso que eles ficam dormindo por muito tempo. Mas os bons espíritos não os desamparam. Isso vai acontecer também lá com André Luiz, quando ele entra num galpão que tem mais de 400 espíritos dormindo, porque alimentaram que iriam só acordar no juízo final. Então, na hora de despertar, em todas as variações da perturbação, dependendo do estado de espírito que ele se encontra, aquilo que ele alimentou durante o dia, às vezes eles entram em estado de loucura. Né? Então a gente tem que se preocupar que a doutrina espírita, a gente tem que entender que a doutrina espírita, independente de ser religião ou não, é uma ciência que veio complementar as outras ciências e que veio ajudar as religiões a informar aos seus adeptos sobre a vida futura e a relação que tem do plano físico com o plano espiritual. Vem nos informar quanto nós devemos nos desprender do corpo físico para que a gente possa se tornar mais leve, menos apegado ao corpo físico, por não cultivar em exagero aquilo que nos prende à vida. Então, para a gente só ter uma noção, eu vou ler aqui um texto aqui, ó, só para a gente ir complementando isso e fortalecendo a nossa ideia. A prece é um ato de adoração, ok. Orar a Deus é pensar nele, perfeito. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos propor por meio da prece é louvar a Deus, pedir e agradecer. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 659. E aí vem o item da coletânea de prece, que é o 59. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhe um testemunho de simpatia. Também isso, né? Leva os bons espíritos, um abraço para o meu amigo. Olha que maravilha, né? O Robson está pensando em mim, olha que maravilha para esse amigo. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação, que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras, e nem das repetições, que se profiram mais ou menos pomposamente e em que, a miúde, nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, que está lá no processo de perturbação, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar de um sono. Né? E aí vem, pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual,
pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavra de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incutir-lhes o arrependimento. Isso está lá no livro Céu e Inferno, nesse textinho do passamento do plano físico para o plano espiritual. Então, veja bem, meus irmãos, orar pelos nossos irmãos que o corpo morreu é de fundamental importância. É uma atitude de caridade, é uma atitude de amor para com aquele que retornou à pátria espiritual. Não podemos alimentar um sono profundo até o juízo final, porque a gente sabe que a cada encarnação tem um juízo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas ações. E que na erraticidade nós vamos rever os erros e os acertos para planejar uma próxima existência. Então nós temos que aprender isso. E a valorização da vida futura e a valorização da nossa pátria espiritual, ela tem que estar não só no conhecimento, porque o processo de educação é a aquisição de conhecimento e colocar em prática, criando novos hábitos da nossa vida. Então, por exemplo, se eu aprendo que a gente não deve gastar água em excesso, porque é um elemento não renovável, a gente aprende isso na escola. Mas o que adianta se eu chego em casa, eu passo 10, 20 minutos com o chuveiro aberto, deixando a água embora, se eu abro a torneira para escovar o dente, deixo ela aberta e deixo a água embora, mesmo eu tendo conhecimento. Se eu tenho conhecimento e eu não ponho em prática na minha vida, se não torna hábito, eu não estou educado. O processo de educação é adquirir conhecimento e exercitar o máximo que a gente puder, com todas as nossas forças, colocar em prática pouco a pouco e se tornar um hábito da nossa vida, da nossa existência. Então, a luta que nós temos contra as tendências que trazemos do passado não é fácil. Somos egoístas, somos orgulhosos, somos maledicentes, né? Nos falta ainda a caridade, por isso que a doutrina espírita nos oportuniza o exercício da caridade, né? Porque é um sentimento que nós temos que cultivar, é um ímpeto de ação, um impulso tem que vir do coração, sem ficar medindo ou valorizando ou não certas atitudes, sem ficar questionando. Então, para que a gente possa verdadeiramente nos educar nesse princípio de prece, nesse momento de prece para quem estão desencarnando, nós estaremos nos educando para manter essa relação e exercitar a caridade para aqueles que desencarnaram. Parar um momento do dia, ler um trecho do Evangelho, se concentrar, elevar o pensamento a Deus e aos bons espíritos, para agradecer pela vida, para agradecer pela existência, e aproveitar para pedir por todos os nossos irmãos que desencarnaram nessa pandemia através do Covid. Para fazer prece para os nossos irmãos que acabaram de desencarnar no dia de hoje. Mandar vibrações positivas, mandar vibrações de amor, pedir a Deus que tenha misericórdia das suas imperfeições, das suas fraquezas, das atitudes impensadas, e olhar mais para as qualidades que aquele espírito tem, as boas ações que ele teve, e dizer a ele, pedir aos espíritos que levem até ele o quanto que a gente o ama, e que temos consciência e convicção de que a vida é eterna e que a cada existência nossos irmãos continuam a existir, que a sua individualidade continua a caminho da luz, e levar essa informação para ele: ó, seus amigos sabem que você existe, que você continua existindo, e que você não virou anjo, nem santo, nem foi para o inferno,
mas que nossos irmãos ainda podem passar pelas regiões umbralinas para que possam ser socorridos em cidades, em postos espirituais de socorro àqueles que desencarnam. Muitas vezes eles ficam nos umbrais do planeta Terra porque precisam lavar ainda as vibrações negativas que adquiriram por suas condutas. É um banho que eles tomam para despertar e poder adentrar uma cidade espiritual, um posto de assistência e ser socorrido. É como uma criança, um jovem que foi jogar bola e começou a chover e ele vem todo lameado e a mãe fala, passa direto para o banheiro. E ele vai lá, toma aquele banho para depois adentrar ao ambiente social da casa. E assim é o passamento de muitos, e que nós também poderemos passar. Então vamos alimentar o nosso ser espiritual, como se fosse desencarnar amanhã, com esses conceitos, convictos de que é a lei divina é uma só, mas Deus, ele pode derrogar, não é que ele vai derrogar a sua lei, mas ele é amoroso, ele é misericordioso, e quando a gente eleva o nosso pensamento do fundo do nosso coração em prol de um amigo, de um pai, de um irmão, da esposa, do esposo, do filho, que desencarnou, sem egoísmo, ele vai nos atender. E nós vamos entrar em conexão. E o nosso irmão vai ser envolvido de amor, de fluidos positivos, de fluidos de cura, para que ele se reequilibre o mais breve possível após o seu desligamento do corpo físico que acabou de morrer. Mas nós podemos estender essa prece para todos, não só aqueles que desencarnaram agora. Porque às vezes a gente permanece no umbral e varia também o tempo, um dia, uma semana, um mês, anos e anos. Tem espíritos que estão há milênios, né? Então nós podemos pedir por eles também, todos eles. A todos os nossos irmãos, em todas as classes espirituais, em todas as classes sociais, se tiverem encarnados, pedir a Deus misericórdia, porque a vida continua. Em algumas etapas estamos encarnados, em outras etapas estamos desencarnados. Mas a vida continua e a gente evolui sempre, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, quando eu estiver no plano espiritual, quando eu estiver no momento de passagem, como eu gostaria de receber prece dos nossos irmãos. Como eu gostaria de receber vibração de um grupo de estudo, de um grupo mediúnico, para que eu pudesse respirar onde eu estiver. Imaginamos um espírito sufocado, como se estivesse dentro de um quarto, sem nenhuma brecha, sem nenhuma possibilidade de ar puro. E através da prece dos seus irmãos que aqui ficaram, esse quarto começa a abrir pequenas janelas de oxigênio, e ele começa a respirar, e ele começa a ficar aliviado. Imagina essa situação. Então, meus irmãos, nesta noite, que eu possa ter contribuído um pouquinho mais, não só com conhecimento para vocês, aprendizado, mas também ter tocado o coração de todos que estão nos assistindo, de todos que estão em tratamento espiritual, para que eles se esforcem, porque o remédio está em nós. Os espíritos muitas vezes ficam desesperados para nos ajudar, mas nós temos que elevar as nossas vibrações. Temos altos e baixos. Eu estou embaixo agora? Não consegue concatenar a ideia para fazer uma oração? Faz um Pai Nosso. Em prol de si mesmo, para ser fortalecido, para ser assistido pelos bons espíritos, porque a prece atrai bons espíritos
que nos fortalecem, que nos inspiram, que nos sugerem de pensamentos melhores. Então, você que está em tratamento espiritual, utilize o poder da prece. Tenha fé, renove a sua fé em Deus e nos bons espíritos que estão esperando só você pedir socorro. E estão esperando só você tentar enxergar melhor as coisas. Pense nisso, porque os bons espíritos estão com cada um de vocês em suas casas. Os trabalhadores de Maria se destacaram para socorrer e acompanhar vocês durante todo o tratamento espiritual. Confie nisso. Faça o culto do Evangelho no lar. Faça a sua prece ao acordar agradecendo pela vida. Faz a prece antes de dormir para pedir ajuda do seu guia espiritual, para que você possa ter uma noite de trabalho, de orientação e de estudo durante o descanso do corpo físico. Peça a Deus que durante a noite jogue fluidos positivos no seu corpo e faça alguns ajustes que o corpo físico precisa, se você está cuidando bem dele. Faça a prece pelos seus entes queridos encarnados e desencarnados e, como tema da noite, para aqueles que acabaram de desencarnar. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje e peço a Deus que nos abençoe e continue nos abençoando sempre. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós é que agradecemos a você, Robson, e foi muito bom, né? Tem aqui muitos comentários, depois você pode assistir em um outro momento e aproveitando para lembrar a todos aqueles que estão nos assistindo aí que temos um número grande de palestras no Lamana Oficial no YouTube. Então, quem quiser assistir essa, como outras palestras, basta acessar lá e aproveita aqui para pedir àqueles que não são inscritos ainda, que se inscrevam aí no nosso canal. Robson, nós vamos agora para o nosso passe, ok? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça,
Descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.